Agora a gente vai passar para o livro 2, tá bom? Que diz o seguinte: Preâmbulo. Quaisquer particularidades que nos fossem necessárias como premissas nessa história eclesiástica, tanto a respeito da divindade da palavra salvadora, como da antiguidade das doutrinas que ensinamos, bem como da antiguidade daquela vida evangélica dos cristãos, tais particulares já os discutimos juntamente com as circunstâncias de sua última manifestação entre os homens, de seus sofrimentos, da eleição de seus apóstolos e apresentamos as provas nas discussões condensadas do livro anterior. Vamos agora também examinar as circunstâncias que se seguiram à sua ascensão, apresentando algumas extraídas das Escrituras e outras de outros documentos a que teremos a ocasião de nos referir. Capítulo 1. O curso seguido pelos apóstolos após a ascensão de Cristo. Primeiro, portanto, Matias foi escolhido por sorte, em lugar de Judas, o traidor. Conforme se demonstrou acima, ele era também um dos discípulos do Senhor. Foram igualmente destacados pelos apóstolos com coração e imposição de mãos, homens aprovados para o ofício de diáconos, para o serviço público. Esses eram aqueles dos quais fazia parte Estevão. Tá? Ele está falando aqui dos 70. Tá? Além dos 12, você tinha os 70 discípulos que seguiam Jesus. Ele foi também o primeiro a parte do Senhor, a parte de nosso Senhor, a ser apedrejado até a morte pelos assassinos do Senhor. Em seguida, a ordenação e como que ordenado para esse mesmo propósito. Assim, ele foi o primeiro a receber a coroa dos mártires vitoriosos de Cristo, fazendo jus ao nome. Depois também foi escolhido Tiago, chamado irmão de nosso Senhor, visto que é também chamado filho de José, pois José era considerado o pai de Cristo, porque a virgem, sendo noiva dele, foi achada grávida pelo Espírito Santo antes de se ajuntarem, como mostram os santos evangelhos. Esse Tiago, portanto, a quem os antigos cognominaram justo em razão da excelência de sua virtude, foi o primeiro que recebeu o episcopado da igreja em Jerusalém. Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria. Tá? Ou seja, Maria não morreu virgem. Vamos lá continuar. Ora, Clemente, no sexto livro de suas instituições, apresenta-o da seguinte maneira: Pedro, Tiago e João, após a ascensão do nosso Salvador, ainda que preferidos de nosso Senhor, não se contenderam pela honra, mas escolheram Tiago, o justo, como bispo de Jerusalém. E o mesmo autor, no sétimo livro da mesma obra, assim também escreve: O Senhor repartiu o dom do conhecimento a Tiago, o justo, e João e a Pedro, após a sua ressurreição. Esses o transmitiram ao restante dos apóstolos, e estes aos 70, dos quais fazia parte Barnabé. Havia, entretanto, 2 Tiagos, um chamado Justo, que foi jogado de uma ala do templo e espancado até a morte com um malho, e outro que foi decapitado. Paulo também fez menção de Justo em suas epístolas, mas dos outros apóstolos diz ele: não vi nenhum, exceto Tiago, o irmão de nosso Senhor. Na época também ocorreu a concretização da promessa de nosso Salvador com referência ao rei dos Osroenianos, pois Tomé, sob um impulso divino, enviou Tadeu como arauto. Essa história a gente leu no áudio passado, tá uma história muito bonita. Vamos lá. Pois Tomé, sob impulso divino, enviou Tadeu como arauto e evangelista para proclamar a doutrina de Cristo, conforme mostramos por meio dos documentos públicos encontrados naquele lugar. Ali chegando, ele curou Agbaro pela palavra de Cristo e também assombrou a todos dali com os milagres extraordinários que realizou. Depois de os predispor o suficiente por meio de suas obras e levá-los a adorar o poder de Cristo, ele os tornou discípulos da doutrina do Salvador. E até hoje toda a cidade de Edessa é devota ao nome de Cristo, manifestando provas incomuns da beneficência do nosso Salvador igualmente a eles, e que isso baixe conforme extraído dos relatos contidos em documentos antigos. Mas passemos de novo às Santas Escrituras. Quando após o martírio de Estevão surgiu a primeira grande perseguição entre os judeus contra a igreja de Jerusalém. E todos os discípulos, exceto os 12, foram dispersos por toda a Judéia e Samaria. Alguns, conforme afirma as Santas Escrituras, chegaram a Fenícia, a Chipre e a Antioquia, não estando ainda em condições de se aventurar a repartir a fé com as nações.
anunciando assim somente aos judeus. Neste tempo, Paulo também ainda perseguia a igreja, entrando nas casas dos crentes, arrastando homens e mulheres e entregando-os à prisão. Felipe, também um dos que tinham sido ordenados para o ofício dos diáconos, estando entre esses espalhados por toda parte, desceu a Samaria. Cheio do poder divino, foi o primeiro a proclamar a palavra divina aos habitantes do lugar. Mas a graça divina de tal maneira cooperou com ele que até Simão, o mago, com grande número de outros homens, foi atraído por seus discursos. Aqui está em Atos, tá? Essa passagem. Ora, Simão tornara-se tão célebre naquele tempo e exercia tamanha influência sobre aqueles que eram enganados por suas imposturas, que eu considerava o grande poder de Deus. Esse mesmo Simão, porém, admirado com os milagres extraordinários realizados por Felipe, pelo poder de Deus, astutamente assumiu e até fingiu fé em Cristo, a ponto de ser batizado. E o surpreendente é que o mesmo é feito até hoje por aqueles que adotam suas mais torpes heresias. Quer dizer, e não existe semelhança hoje, né, no mundo artístico, no mundo gospel, e por aí vai, né? As pessoas vêm para a igreja, se convertem apenas ali para se aproveitar do meio cristão, né, e da ingenuidade de muitos, e depois caem fora. Não é a mesma coisa desse cidadão? Então sempre tem uns oportunistas e a gente tem que ter o olho clínico para enxergar essas pessoas, né? Como muitas vezes eu critiquei a conversão de algumas pessoas, né? Como já falado aqui, um exemplo disso a própria Andressa Urach e vários outros artistas, e eu fui criticado, mas em pouco de tempo tá aí a prova. A gente que convive nesse meio percebe quando a pessoa é sincera e não é, cara. A gente tem que ter esse olhar de saber se a pessoa está sendo sincera ou não. Senão a gente vai ser enganado o tempo todo, né? Esses, a maneira de seu fundador, insinuando-se na igreja como uma doença pestilenta e leprosa, infectaram com a maior corrupção as pessoas em quem conseguiram infundir seu veneno secreto, irremediável e destrutivo. Muitos desses, aliás, já foram expulsos depois de apanhados em sua perversão, como o próprio Simão sofreu seu merecido castigo quando detectado por Pedro. Por certa providência divina, quando o anúncio do Evangelho do Salvador avançava diariamente, foi para ali levado um príncipe da rainha dos etíopes, conforme costume que ainda ali prevalece de serem governados por uma mulher, sendo o primeiro dentre os gentios que receberam de Felipe o mistério da palavra divina. O apóstolo, conduzido por uma visão, assim o instruiu, e ele, segundo se diz, tornando-se as primícias dos crentes em todo o mundo, foi o primeiro que, voltando para seu país, proclamou o conhecimento de Deus e a habitação salutar de nosso Senhor entre os homens, de modo que a profecia obteve seu cumprimento por meio dele. A Etiópia estende suas mãos para Deus. Depois disso, Paulo, aquele vaso escolhido não por homens, nem por intermédio dos homens, mas pela revelação do próprio Cristo e de Deus o Pai, que o ressuscitou dos mortos, é destacado como apóstolo, sendo honrado com um chamado por meio de uma visão e de uma voz de revelação provenientes do céu. Deixa eu tomar um café aqui. Vamos para o capítulo 2 do livro 2. Como Tibério foi afetado quando informado por Pilatos a respeito de Cristo. A fama da notável ressurreição e ascensão do nosso Senhor havia se disseminado de modo que, seguindo um antigo costume de os governantes das nações comunicarem ocorrências recentes ao imperador, para que nada lhe escape, Pôncio Pilatos transmite a Tibério um relato dos detalhes com respeito à ressurreição do nosso Senhor, cuja história já havia se espalhado por toda a Palestina. Nesse relatório também comunicou que havia certificado outros milagres a respeito do Senhor e que, tendo sido já ressuscitado dos mortos, grande multidão de pessoas acreditavam ser ele um Deus. Tibério apresentou a questão ao Senado, mas disse que a proposição foi rejeitada, ao que parece porque não tinha examinado a questão antes, de acordo com uma antiga lei entre os romanos de que ninguém podia ser contado entre os deuses, exceto por voto de decreto do Senado. Na realidade, porém, porque a doutrina salutar do Evangelho não necessita de confirmação e de cooperação dos homens. O Senado dos romanos, portanto, rejeitou a doutrina de nosso Salvador conforme foi anunciada. Mas Tibério, mantendo ainda a opinião antes formada, não elaborou projetos irracionais contra a doutrina de Cristo.
Esse é o testemunho de Tertuliano, homem que tinha conhecimento apurado das leis romanas e, além de sua eminência em outros aspectos, era particularmente notável entre os eminentes de Roma. Em sua apologia pelos cristãos em língua romana, que é também traduzida para o grego, para apresentar suas próprias palavras, escreve da seguinte maneira: a fim de também discutir essas leis desde sua origem, era um decreto antigo de que ninguém podia ser consagrado Deus pelo imperador antes que isso fosse aprovado pelo Senado. Marco Aurélio o fez em referência a certo ídolo, ao Burno, de modo que foi dada essa prova em favor de nossa doutrina, de que a dignidade divina é conferida entre vós por decretos de homens. A menos que um Deus agrade aos homens, ele não é feito Deus, e assim, de acordo com esse procedimento, é necessário que o homem seja propício ao Deus. Tibério, portanto, sob quem o nome de Cristo foi disseminado por todo o mundo, quando essa doutrina foi anunciada a ele, vindo da Palestina, onde primeiro surgiu, comunicou-se com o Senado, evidentemente tendo-se agradado da doutrina. Mas o Senado, por não ter proposto a medida, rejeitaram-na. Mas ele manteve sua opinião, ameaçando de morte os acusadores dos cristãos, pois a providência divina infundiu-se isso em sua mente para que o evangelho, tendo maior liberdade de ação em seu início, pudesse se espalhar por todo o mundo. Vamos passar para o capítulo 3. Como a doutrina cristã logo se espalhou por todo o mundo. Assim, portanto, sob influência e cooperação celestial, a doutrina do Salvador irradiou-se rapidamente pelo mundo inteiro, como os raios do sol, bem cedo, de acordo com a profecia divina. O som de seus evangelistas e apóstolos inspirados tinha alcançado toda a terra e suas palavras aos confins do mundo, em todas as cidades e vilas. Como o chão de um celeiro abastecido, rapidamente abundaram as igrejas repletas de membros de todos os povos, os que, em consequência dos enganos repassados a eles por seus ancestrais, tinham sido escravizados pela antiga doença da superstição idólatra, eram agora libertados pelo poder de Cristo, pelo ensino e pelos milagres de suas mensagens, e quando libertados dos terríveis senhores e emancipados da mais cruel escravidão, por um lado renunciavam a toda a multidão de deuses e demônios, e por outro confessavam que havia somente um Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas. A esse Deus agora também honravam com os ritos de uma verdadeira piedade, sob a influência daquele culto inspirado e racional, que fora plantado entre os homens por nosso Salvador. Ora, quando a bondosa benevolência de Deus foi derramada também entre o restante das nações, Cornélio foi o primeiro da Cesareia, na Palestina, que com toda a sua casa recebeu a fé em Cristo, por meio de uma visão divina e por intermédio de Pedro, como também fez grande número de gregos em Antioquia, a quem o evangelho foi pregado pelos que foram espalhados pela perseguição de Estevão. A igreja de Antioquia também agora florescia e abundava em membros e no grande número de mestres vindos de Jerusalém, entre os quais estavam Barnabé e Paulo e muitos outros irmãos com eles. O nome cristão primeiro surgiu naquele lugar como que de um solo grato e produtivo. Ágabo, também um dos profetas dentre eles, proferiu uma predição a respeito da fome eminente, e Paulo e Barnabé foram destacados para suprir as necessidades dos irmãos. Capítulo 4. Tibério morreu depois de reinar cerca de 22 anos. Caio, recebendo em seguida o império, conferiu de imediato o governo dos judeus a Agripa, nomeando o rei sobre as tetrarquias de Felipe e de Lisânias. A essas, não muito depois, acrescenta também a tetrarquia de Herodes, depois de infligir punição e exílio perpétuo a Herodes, juntamente com sua esposa, Herodias, por seus numerosos crimes. Esse era o Herodes relacionado com a morte do nosso Salvador. Joséfo presta testemunho desses fatos. Durante o reinado desse imperador, Filo tornou-se notável, homem muito destacado por sua cultura, não apenas entre os seus, mas entre os que vinham de fora. Quanto à sua origem, era descendente dos hebreus, inferior a ninguém em Alexandria, no que tange à dignidade de família e nascimento. Quanto às divinas escrituras e às instituições de seus pais, seu amplo e extenso labor, suas obras, falam por si. E não é necessário dizer o quanto era bem qualificado em filosofia e nos estudos liberais de países estrangeiros, já que era seguidor zeloso da seita de Platão e Pitágoras, dizendo-se que teria sobrepujado todos os seus contemporâneos.
capítulo 5. Agora, acho que eu vou finalizar agora no capítulo 5, dar um descanso para a garganta, né? Vamos lá. Filo foi enviado como embaixador a Caio em favor dos judeus. Esse autor deu em 5 livros um relato do sofrimento dos judeus no reinado de Caio. Ali também ele relata a loucura de Caio, que chamava a si mesmo Deus e era culpado de inúmeras opressões no exercício de seu poder. Filo menciona as agruras dos judeus sob Caio e a embaixada que ele mesmo realizou quando enviado à cidade de Roma em favor de seus compatriotas em Alexandria. Como que, ao pleitear diante de Caio em favor das leis e instituições de seus ancestrais, recebeu em troca nada senão riso e zombaria, e quase pôs em risco a vida. José também acrescenta essas coisas no 18º livro de suas antiguidades com as seguintes palavras: levantou-se também uma sedição entre os judeus residentes em Alexandria e os gregos. 3 representantes escolhidos foram enviados de cada uma das facções e essas apareceram diante de Caio. Um dos representantes alexandrinos era Apião, que pronunciou muitas calúnias contra os judeus, dizendo, entre outras coisas, que tratavam de honras de César com desdém, enquanto todos os demais súditos do Império Romano erigiam altares e templos a Caio e em outros aspectos consideravam-no Deus. Somente os judeus consideravam vergonhoso erigir estátuas em sua honra e jurar em seu nome. Depois que Apião pronunciou muitas e pesadas acusações com que esperava deixar Caio irado, conforme era bem provável, Filo, o principal enviado judeu, homem ilustre em todos os aspectos, sendo irmão de Alexandre, o Alabarca, e não desqualificado em filosofia, estava bem preparado para entrar numa defesa contra essas acusações, mas disso foi impedido por Caio, que ordenou que se fosse de imediato, estando muito exasperado e sendo muito evidente que planejava algum mal contra eles. Filo partiu coberto de insulto e disse aos judeus que estavam com ele que tinham bons motivos para se consolar, pois embora Caio estivesse irado com eles, já estava na realidade desafiando a Deus contra si mesmo. Até aqui, Joséfo. Filo mesmo, na embaixada que descreve, detalha com grande precisão os particulares do que foi então feito a ele. Passando ao largo de maior parte disso, devo apenas declarar aquilo que deixará manifesto ao leitor que essas coisas aconteceram aos judeus de imediato, de uma vez por conta daquilo que ousaram perpetrar contra Cristo. Quer dizer, enquanto Joséfo ele vai escrever, dizer que era uma perseguição e tal, aquela coisa contra o judeu, né? Eusébio de Cesareia está defendendo que essas coisas começaram a acontecer com os judeus exatamente porque eles mataram Cristo, né? E sim, claro que isso tudo vai culminar no ano 70, quando o templo é destruído e aí começa a diáspora judaica, né? E o próprio Cristo profetizou que aqui não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada, né? Mas vamos lá. Primeiro, portanto, Filo relata que no reinado de Tibério, em Roma, Sejano, que na época gozava de grande favor junto a Tibério, empenhou-se ao máximo para destruir toda a nação dos judeus desde seus fundamentos, e isso na Judéia, de Pôncio Pilatos, sob quem foram cometidos os crimes contra o nosso Salvador. Tendo ele tentado algo contrário ao que era legítimo entre os judeus com respeito ao templo em Jerusalém, que na época ainda estava em pé, agitou-os levantando-os a grandes tumultos. Certo? Então vou finalizar por aqui. Depois de um outro áudio eu vou continuar do capítulo 6 do livro 2, tá? De Histórias Eclesiásticas de Eusébio de Cesareia. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.